Vamos falar agora um pouco de seleção natural, tá? Quando a gente fala de seleção natural ou artificial, a gente está falando de mecanismos de sobrevivência e fertilidade que afetam o sucesso reprodutivo de um genótipo, ou seja, que fazem o indivíduo se reproduzir melhor, deixar um maior número de filhos, certo? E, portanto, deixar uma grande parcela dos seus genes para a próxima geração, certo? Existem genótipos que limitam o sucesso reprodutivo de um indivíduo, certo? Então, quando o indivíduo tem uma determinada doença, ele não consegue se reproduzir tão bem. Quando o indivíduo tem um determinado aspecto, alguma característica, isso pode influenciar no seu sucesso reprodutivo. E tudo isso está relacionado com a seleção, que pode ser natural ou artificial se for realizada pelo homem, certo? Então, se o azão tem um maior sucesso reprodutivo que o azinho, então a ideia é que, se a seleção natural atuar favorecendo o azão, ao longo do tempo eu espero que o azão aumente em frequência, certo? E aí, eu digo então que o valor adaptativo, ou o fitness, que na realidade está relacionado com o sucesso reprodutivo, né, do alelo é maior, ou seja, o valor adaptativo, o fitness ou o valor adaptativo do alelo azão é maior do que o alelo azinho. E isso implica numa maior contribuição desse genótipo em relação aos demais para outra geração. Então, eu vou ter mais azão do que azinho na próxima geração, certo? Bem, a ação de fatores ambientais sobre um fenótipo particular, né, é dita como seleção, certo? E aí eu vou ter a seleção positiva quando eu preservo esses fenótipos, ou eu vou ter a seleção negativa quando a seleção elimina um determinado fenótipo, certo? E aí, então, devido a pequenas diferenças individuais, né, eu vou ter uma adaptação biológica, um fitness diferencial entre os indivíduos, que vai fazer com que uns deixem um pouco mais filhos do que outros, certo? E isso vai mexer, então, na contribuição desses indivíduos para a próxima geração, tá? Então, o valor adaptativo, ou fitness, ele é medido pelo número de descendentes do indivíduo, de um determinado genótipo, que contribuem para uma próxima geração, certo? Então, no mesmo ambiente, né, se eu tenho um genótipo A que deixa 100 descendentes e um genótipo B que deixa 90 descendentes, o fitness de B em relação a A está reduzido em 10 descendentes, certo? Então, eu poderia dizer que o valor adaptativo W e o coeficiente de seleção são 90 e 10, respectivamente. Acompanhem comigo. O valor adaptativo do indivíduo é o W. E o coeficiente de seleção é o quanto ele deixa de se reproduzir. Se o coeficiente de seleção ele é 1 menos W, então o coeficiente de seleção aqui para o gene B, ele é de 0,10, ok? Bem, a seleção ela sempre age sobre fenótipos. Por quê? Porque a seleção natural, o ambiente, não visa o genoma diretamente, mas visa o resultado daquele genoma em ação, né, em interação com o meio ambiente. Então, como a seleção age sobre os fenótipos, sempre que eu tiver uma herança dominante, eu vou ter a ação da seleção mais visível. Sempre que eu tiver um alelo recessivo, eu vou ter ele encoberto na heterozigose e, portanto, a ação da seleção, como a gente já viu, ela vai ser um pouco mais lenta, certo? Então, tudo isso, quando a gente fala em vantagem ou desvantagem, a gente sempre tem que lembrar que depende do ambiente que determinado alelo está atuando, certo? Dependendo do ambiente, um alelo pode ser vantajoso ou desvantajoso, certo? E o resultado da seleção, né, quanto às frequências alélicas, vai depender do coeficiente de seleção que é determinado pelo meio ambiente, ok? Então, um exemplo disso é o caso da anemia falciforme, que é observada nas regiões africanas. Olhem aqui, ó, aqui nesse gráfico eu tenho na África e na Ásia, aonde se distribui a malária, ok? E aqui
regiões de alta frequência de anemia falciforme, ok? A anemia falciforme é um tipo de doença que ela transforma a hemácia de forma de disco bicôncavo numa foice e ela acaba entupindo as veias e o indivíduo ele acaba eliminando essas hemácias da sua corrente sanguínea, certo? O que acontece? Em regiões onde a malária é endêmica, a anemia falciforme, ela teve a frequência extremamente aumentada. Por quê? Porque os indivíduos que têm malária, eles acabam eliminando periodicamente algumas hemácias, né? E junto com essas hemácias que têm o plasmódium da malária, eles acabam eliminando as hemácias que são anômalas, as hemácias falciformes. Então, nesse lugar específico, um indivíduo que tiver anemia falciforme, ele não morre de malária, porque ele consegue controlar o plasmódium através de um outro controle, que é o controle das suas células defeituosas falciformes, certo? Então, em nenhum outro lugar, a anemia falciforme, ela é benéfica. Mas em regiões onde a malária é endêmica, os indivíduos heterozigotos, que não têm a forma tão aguda da doença, eles são melhor sucedidos do que os indivíduos homozigotos normais, porque os homozigotos normais morrem de malária e os homozigotos ciclêmicos morrem de anemia, mas os heterozigotos sobrevivem os dois problemas. Tá? A mesma questão, olhem só, em regiões onde a malária é endêmica, a gente também tem uma proliferação de genes que estão relacionados com anemia, como as talassemias, né, que é deficiência na produção de uma cadeia da hemoglobina, ou então de uma enzima que funciona na hemácia, que também está relacionada com o bom funcionamento das hemácias. Então percebam, dependendo do ambiente, algum genótipo pode ser vantajoso ou desvantajoso. E mesmo aquele genótipo que à primeira vista pareça sempre ser desvantajoso, esse caso mostra que mesmo parecendo desvantajoso, em algum momento ele pode superar outros genótipos e, portanto, vir a ser vantajoso e aumentar a sua frequência numa população, tá? Então, a gente precisa entender que, sob o ponto de vista evolutivo, deve existir sempre um equilíbrio entre mutação e seleção, certo? Uma mutação ela vai atingir um equilíbrio em que os números de genes removidos pela perda de seleção ela é reposto pela mutação na forma de heterozigotos, ok? Então o que vai acontecer é que esse equilíbrio faz com que a gente tenha todos os alelos presentes na população, certo? Se a gente quer observar um alelo mutante, a gente vai ver que existe um balanço entre a perda do alelo por seleção e o ganho por mutação recorrente. Tá? A seleção remove o alelo e a mutação adiciona. No balanço, a gente acaba tendo uma frequência estável do alelo. Bem, hoje, na população humana, como é que esses dois fatores atuam, né? A gente sabe que a medicina, ela funciona como um agente antisseletivo. Por quê? Porque ela diminui a ação da seleção natural na nossa população. E ela faz com que os indivíduos que têm uma determinada doença, eles possam ter um valor adaptativo maior, a despeito de ter a doença, certo? Então, a gente tem aí um contrabalanço de seleção natural com seleção artificial, feita do homem para o homem. Né? Então, se a gente for olhar medicamentos, vacinas, diagnósticos, exames, transplantes, né? Terapia gênica, terapia geral, manipulação genética e reprodução assistida, tudo isso faz com que determinados genótipos que antes não conseguiriam se reproduzir, seja porque teriam problemas de fertilidade, ou seja porque não chegariam vivos à idade reprodutiva, hoje são contornados pela medicina, certo? Então, hoje, o homem continua evoluindo, mas ele acaba driblando um pouco a seleção natural e outros fatores entram em jogo com a seleção artificial, tá? Isso muda a expectativa de vida do homem, a gente já sabe disso.